Diga comigo, essas proezas não ficaram no passado. Diga, Deus faz de novo. Diga, e vai fazer na minha vida. Diga, faça, Senhor, de novo. Diga, as mesmas obras, torna conhecida. Diga, as mesmas obras, no nosso tempo. Diga, na minha vida. Diga, faz de novo, Senhor. Maravilhoso. Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez. Em Deus faremos proezas. Quando nós falamos de proezas, nós falamos de algo que transcende a capacidade humana, que vai além do natural. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Proeza é aquilo que não conseguimos realizar sozinhos. É um feito de valor, uma façanha, uma ação incomum, difícil, que exige coragem, determinação e valentia. O dicionário define proeza como algo excessivamente difícil de ser feito, que demanda coragem, habilidade e iniciativa. E o que mostra isso? Isso é a definição de fé. Porque é a fé que nos leva a fazer além do natural, além do que é comum, o incomum. Então, a Bíblia diz assim, Crônicas 16, 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Diga comigo, com fé, diga, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Olha que coisa incrível. O coração é perfeito para com ele. Deus quer se mostrar forte, poderoso. Foco é uma proeza. Nós vamos falar de pessoas focadas. Nós vamos falar de pessoas que tiveram um alvo, tiveram um foco, que acreditaram, que viveram essa fé, que realizaram coisas que não eram comum a todos, mas eles realizaram pela fé. Salmo 108, versículo 13 diz assim: diga, em Deus faremos proezas. Diga, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Salmo 60, 12 diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Daniel 11 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus, diga comigo com fé, diga, se esforçará e fará proezas. Um povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Pois Números 24, 18 diz: pois Israel fará proezas. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fala o seu nome. Diga, fará proezas. Diga, eu, seu nome, farei proezas. Diga, eu, qual o seu nome? Em Deus farei proezas. Aí ele. Noé viveu num tempo em que apenas ele e a sua família acreditou no que ninguém acreditou na sua época. Fez o que ninguém fez e viveu o que ninguém viveu. Noé foi motivo de zombaria. Noé foi motivo de críticas, porque ele acreditou no que ninguém acreditou ou acreditava, e realizou enquanto muitos criticavam,
ele estava construindo, ele estava realizando, da qual uma façanha, algo inacreditável, da qual ele e a família dele foram os beneficiados. E o que ele fez na sua época foi proeza. Então, o que acontece? Enquanto muitos estavam criticando, ele estava focado. Enquanto muitos estavam distraídos, vivendo, a sua rotina, ele estava focado. É o que acontece nos dias de hoje. Esse é um dos nossos grandes desafios. Muitos acabam sendo roubados por conta de distrações. Você sabia que na Bíblia existe um capítulo que dá uma direção e dá uma vitória, e no capítulo seguinte ou no mesmo capítulo já fizeram errado? Já se perderam? E já deu errado? Olha o quanto nós precisamos de foco. Noé é um exemplo de alguém que fez proezas porque permaneceu firme naquilo que Deus determinou. Diga comigo, Neemias é um outro grande exemplo de proezas. Neemias foi aquele cara que olhou para uma realidade, um povo religioso da época, de um povo que se distraiu, se perdeu e acabou entrando na escravidão. Mas Neemias, ele teve a coragem para se levantar e mudar uma realidade que já estava há 120 anos, aquele caos. Foi ameaçado, foi perseguido, foi criticado, tentaram fazê-lo parar, mas em 52 dias ele fez o que ninguém conseguiu fazer em mais de um século. Sabe o que significa isso? Proezas. Atacado, criticado, de todas as formas tentaram fazer ele perder o foco, de todas as maneiras tentaram fazer ele parar aquela obra, mas ele se manteve focado, fez algo incrível para o Senhor e para um povo da sua época, mesmo muitos não acreditando o quê? E nem querendo que aquilo acontecesse, e se levantou, diga comigo, como uma liderança poderosa. Cadê os Neemias de hoje? Aonde estão os Neemias de hoje? Que se levanta para cumprir com um propósito, que se levanta para realizar algo para a glória de Deus, que se levanta para poder fazer aquilo que ninguém acredita que pode ser feito. Quantas restaurações precisam acontecer? Quantas mudanças? Engraçado, além da escravidão, da vergonha, famílias sendo escravizadas, os próprios irmãos lesando os irmãos, perdendo suas propriedades, suas filhas sendo escravizadas, as famílias sendo dissolvidas, perdendo suas propriedades, e ele chegou e mudou e restituiu, trouxe de volta aquilo que era o propósito de Deus. Você olha Neemias, você olha Noé, esses homens buscaram primeiramente a Deus, por isso eles viveram resultados extraordinários e que ninguém imaginava que poderia acontecer, talvez nem eles, mas porque eles acreditaram. Daniel é outro exemplo de proeza, levado como um exilado para a Babilônia, mas esse cara decide se manter no foco, decide se manter na fidelidade, e esse cara passa por desafios enormes e começa a se destacar, começa a ocupar lugares em um lugar que não era a sua terra, como um exilado na Babilônia. Esse cara começa a crescer, esse cara começa a incomodar, sofre injustiça, para não negar aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse, foi para a cova dos leões,
viveu algo extraordinário, saiu de lá com um testemunho poderoso, do qual foi feito um decreto na Babilônia por conta da fé de Daniel. Esse cara serviu a 2 poderosíssimos impérios e a 4 reis. Diga, 2 impérios e 4 reis. E ele o cabeça. Ele dominando. Um exilado que ocupou uma posição elevadíssima. Um exilado que era conhecido como o cara que resolvia os problemas. Um exilado que não por conta das suas palavras, deixa eu te falar de uma coisa de palavras. Eu sempre falo, bato nessa tecla, posso parecer agressivo, mas é isso mesmo. Não adianta blá blá blá. São obras, são resultados. A vida é essa. Não adianta a gente falar. Os resultados têm que aparecer. Daniel era conhecido como o cara que resolvia. Daniel, todo mundo via que aquele cara tinha um espírito diferente dele. Sofreu oposição? Sofreu. Sofreu perseguição? Sofreu. Diga, mas realizou proezas em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Os 3 jovens que foram lançados na fornalha para negar a sua fé, mas não negaram. E por conta desses homens, decretos foram lançados, decretos foram feitos para glorificar o nome do Senhor. Diga, decretos para glorificar o nome do Senhor. Fazer proezas é ir além dos nossos limites naturais. Diga comigo, fazer proezas é ir além dos nossos limites naturais. Assim também na fé. É ir além, fazer aquilo que nós não poderíamos fazer sozinhos. Então espera aí, se eu for na força do meu braço, eu vou fazer o que é natural. Se eu for simplesmente na confiança, na minha capacidade, eu vou fazer o que é simplesmente natural. Mas se eu for em Deus, nós faremos proezas. Se eu perguntar para você, proeza é ir além dos seus limites naturais, o que você precisa fazer que não... Peraí, eu não quero fazer o natural em 2026. Eu não quero viver o natural em 2026. Eu quero o sobrenatural, eu quero ir além. Proeza espiritual é realizar o impossível com Deus, é superar limites naturais, é romper barreiras invisíveis, é permanecer fiel quando ninguém vê e construir tudo que parece ruína, continuar crendo quando tudo parece fazer você desistir. Está entendendo ou não? Sim ou não? Diga, uma pessoa focada. Focada. Focada no que interessa, focada no propósito, focada em glorificar a Deus através da sua vida, através dos seus feitos. Eu sou aquela pessoa que é mais ou menos como eu falei esses dias. Ninguém precisa ficar para os outros assim, Jesus te ama, Jesus é lindo, Jesus, 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 Jesus. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida. Elas precisam ver Jesus nas suas obras. Elas precisam ver através da sua conduta, dos seus feitos. A sua fé é vista nas suas obras. Eu sempre bato na tecla que ninguém é cheio do Espírito Santo porque fala em línguas na igreja. Porque tem um monte de gente que fala e é carne pura. Sabe que tem 3 tipos de língua, né? Sabe ou não? Carnal, espiritual e demoníaca. Mas a gente vê que forma nas obras, nas atitudes, na conduta, nos exemplos.
no poder que lhe acompanha. Você já viu, quem já tomou um pouco de aviação, quem já viveu isso, tomou um pouco de aviação assim, gente, eu não quero, nossa, tomei... Tem gente que teve aviação de cristão, por causa de cristão que falava demais de Jesus, mas não dava testemunho. Já viu isso ou não? Sim ou não? Eu não quero ouvir, porque eu não vejo. Eu quero ver. Ver nas atitudes, na conduta, na maneira de conduzir a sua vida. Essa fé em obras. Proeza é aquilo que só Deus pode fazer, mas que Ele também nos capacita a realizar. Somos capazes de fazer muito o que muitos não fazem, que é o que esses homens fizeram, porque nós temos uma unção liberada sobre nós. Há uma unção liberada, diga, há uma unção liberada sobre nós. Você sabe que a Bíblia diz assim, repetidas vezes, o Espírito do Senhor se apossou dele. Diga, o Espírito do Senhor se apossou dele. Aí você olha lá, tem algumas passagens bíblicas, você acha isso muito no livro de Juízes. Se você quiser saber por que cada um dos heróis da fé fizeram a diferença, foi porque o Espírito se apossou deles. Você olha para Davi, você vai ver em Samuel o Espírito descendo sobre ele. Se olha para Jefité, filho de uma prostituta, você vai ver o Espírito descendo sobre ele e se apossando dele. Se olha para Gideão, você vai ver o Espírito do Senhor se apossando dele e ele vivendo e fazendo algo extraordinário, fazendo uma proeza através do Espírito de Deus, com 300 homens vencendo uma guerra de um exército imensurável. Se olha para Sansão, Sansão tomado pelo Espírito do Senhor, rasga um leão ao meio, ou com uma queixada de jumento, derrota um exército de 1000 soldados filisteus, tomado pelo Espírito do Senhor. Diga comigo, vencer está no sangue. E nós carregamos o sangue do maior vencedor de todos. Vai, enche a boca e diga assim, Jesus Cristo. Diga, eu carrego esse sangue. No meu sangue, eu tenho o DNA do Senhor Jesus, o maior de todos os vencedores. Você tem. Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Diga comigo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, vamos lá com fé, diga, somos o quê? Agora, como é que nós fazemos? Deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo que é direito seu você vai alcançar ou desfrutar se você não reivindicar. Quantos advogados eu tenho aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Estou certo ou estou errado? Para que haja justiça não tem que ser provocado? Sim ou não? Não tem que fazer o pedido? Sim ou não? Vou dizer uma coisa para vocês que eu lembrei de uma pregação que eu fiz alguns anos atrás. Eu estava em viagem e acabou a bateria do meu carro. Aí eu levei na concessionária, e aí o rapaz virou para mim e disse assim, olha, não está na garantia a sua bateria. Eu falei, como assim? O carro está na garantia 3 anos? Ele falou, uma bateria não, a bateria 1. Aí eu fui conversar com o outro falou assim, pode bater que você tem direito. Reivindica que você tem direito. E aí, eu peguei e falei assim, não, o carro tem 3 anos de garantia. O carro tem 3 anos de garantia, e não tem lógica você me dar a garantia de 1 ano nessa bateria. Ele falou, olha, eu tenho que tirar essa bateria, eu tenho que levar para eles avaliarem, e se realmente, só que isso tem um processo, tem uma semana. Eu falei, tudo bem então. Ok, eu não sou daqui,
Aí o rapaz falou assim para mim: vai na sua cidade e reivindica que eles vão dar. Quando eu cheguei, eu comprei uma bateria só para baratinha, só para suprir, que a bateria era cara. Você sabe que bateria de carro, dependendo do carro, não é? Principalmente esse carro de hoje aí, ó, que é pura tecnologia, tem bateria aí que é uma cacetada. Aí eu cheguei aqui em São José do Rio Preto, fui ali na Faria, e já cheguei assim, ó, querido, acabou minha bateria, o carro está na garantia, tem 3 anos de garantia, tem gente que falou que não tem, e eu sei que tem, eu tenho o direito da bateria. Ele falou: eu nunca ouvi falar. Eu falei: então pode buscar que você vai descobrir que eu tenho. Ele falou: eu vou ter que encaminhar para a nossa gerência aqui e tal. Ok, aguardo. Ele falou: posso ficar com o seu telefone? Pode. Não deu 1 hora, ele ligou de volta e falou assim: pode vir trocar sua bateria, que você tem direito. E se eu não tivesse feito? É verdade ou não é? E se, filho, você pode ter direito a uma herança, não corre atrás dela para você ver não. Não vai em busca do que é seu por direito para você ver não. Você vai ser lesado. Então, quando nós conhecemos os nossos direitos, nós não somos enrolados, nós não somos enganados, nós sabemos lutar pelo que é nosso, nós sabemos reivindicar o que é nosso. E no mundo espiritual, espera aí, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vou lançar a mão do quê? Do que está escrito. Como é que você sabe o que é seu por direito no Código do Consumidor? Não tem que ir lá? Sim ou não? Senão você acha, né? O que falaram para você, você vai aceitar, porque você não conhece, você não sabe. Ou você tem que ir a alguém que pelo menos te oriente. Não, é direito seu sim. Como é que você tem direito? Cada área da vida. Eu preciso saber o que é meu por direito. Porque senão, a gente vai caminhando de forma, diga comigo, passiva. E a passividade vai fazer com que você seja lesado. O direito você tem, mas você é passivo. O direito você tem, mas você é passivo. É isso aí. É isso aí. Eu ia lembrar dele agora. Porque essa é uma das coisas que mais gritou para mim quando eu ouvi. O direito não socorre os que dormem. Diga comigo: o direito não socorre os que dormem. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: acorda. O direito não socorre os que dormem. Peraí, é meu direito, eu vou lutar pelo que é meu por direito. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Pois, Coríntios diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza da sua pobreza vocês se tornassem ricos. É direito. Uma das coisas que nós trabalhamos aqui ontem, com os empresários, a nossa consagração das marcas, é mostrar, pelo menos, não dá nem para eu te correr todas, mostrar pelo menos, devo ter trazido umas 5, 6 ou 7, parábolas de Jesus, te ensinando como conduzir a sua vida, os seus negócios, a parte espiritual e a parte física material. Multiplicação, administração, gestão, fidelidade no pouco, foco, empresas que são levantadas e geradas para socorredor,
para curar a dor de pessoas, necessidades. Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quer dizer, Ele se tornou maldição, diga comigo, para que nós vivêssemos em bênção. Ele se fez maldito, Ele se fez maldição. Ele adoeceu para que nós fôssemos sarados, se fez pecado para que nós fôssemos justificados, se fez pobre para que nós enriquecêssemos, se fez maldição para que nós vivêssemos debaixo da bênção. Eu acredito ou não acredito? Sim ou não? Quantas coisas às vezes a gente vai caminhando passivamente. Eu adoro quando eu vejo os advogados da igreja, como outros advogados, fazendo vídeos, falando de coisas que são os nossos direitos, que estão aí, que se alguém não despertar a gente vai ser lesado nele. Isso é maravilhoso, não é verdade? Quantas coisas estão à nossa disposição, o que nós podemos fazer, o que nós podemos viver, desfrutar, conquistar. É alguém que vem, desperta e mostra a ele: espera aí, você tem direito, como a Bíblia nos ensina, você tem direito a uma vida poderosa. Quantos de vocês, a família foi restaurada graças ao que você aprendeu nesse lugar? Hoje tem uma família abençoada, uma família saudável, um casamento saudável. Quantos de vocês viviam se arrastando debaixo de carga de maldição familiar, repetindo histórias, e essa maldição foi quebrada aqui dentro, passou a viver uma outra fé? Quantos de vocês viviam uma vida miserável, se arrastando financeiramente, uma vida medíocre, limitada, e hoje, por conhecer os seus direitos, por desenvolver essa fé, estão vivendo uma vida abençoada, próspera? Diga comigo: eu preciso viver uma vida com propósito. Viver uma vida com propósito não se resume a você. É mais do que você. É além de você. Nós temos uma responsabilidade gigantesca. A nossa vida impacta a vida de pessoas. As nossas vitórias impactam a vida de pessoas. Os nossos testemunhos impactam a vida de pessoas. Deixa eu só fazer uma pergunta: quem já ouviu um testemunho na igreja que ele te edificou? Naquele momento ele foi algo edificante para você, que te moveu, te ajudou a acreditar que era possível para você? Levanta a mão, por favor. Olha a quantidade. Nós temos uma responsabilidade, e é além de nós. Quando você entende isso, você não vive só para si. E eu, minha vida, minha dor, hoje eu não gostei, eu não estou, não, é além. É além. Quando a palavra ela nos ensina que nós faremos proezas, nós precisamos acreditar nisso. As maiores proezas de Deus não ficaram no passado. Diga comigo, diga: as maiores proezas de Deus não ficaram no passado. Diga: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga: podemos viver feitos extraordinários hoje pela fé. Você pode. Você pode. Agora, a fé é despertada, né? A fé é despertada. A fé é ativada. Em Deus faremos proezas. Não é um slogan. Diga comigo, é uma promessa. Se você acreditar e dizer que
está bom para mim, é o suficiente. Então separou. Porque o suficiente não pode ser o suficiente. Porque em tudo existe um propósito. Quando eu falava ainda quarta-feira, quando o Senhor levantou Josué para levar a nação de Israel a possuir a terra prometida, a garantia para ele já estava há 40 anos que ele ia entrar. Já 40. Estava tudo certo para ele. Mas a grande responsabilidade, a grande missão dele era levar o povo a entrar a possuir a terra. Se ele pensasse que o dele estava garantido, ele ia falhar no propósito. Que eu já conquistei a mim. Mas não, ele tinha, a grande missão dele era colocar o povo lá. E havia uma promessa poderosa. Tanto que quando ele achou que ele já, como se diz, estava quase na aposentadoria, o Senhor vem dar um chacoalho nele e diz assim: você está velho, adiantado de idade, mas ainda há muita terra para conquistar. Vamos. E chega para outros e diz assim: por que vocês negligenciaram a posse da terra? Opa, vamos repetir isso? Por quê? Vocês estão negligenciando a posse da terra, porque era uma negligência, porque entregue já estava. Entregue já estava. E quando o Senhor delimitou o espaço, ele diz: menos disso aqui é responsabilidade de vocês. Se vocês conquistar menos do que eu já entreguei a vocês, é culpa exclusiva de vocês. Porque eu já até disse qual é o espaço que vocês vão conquistar. E aonde vocês pisar nesse espaço é de vocês, já está delimitado. Aí tinha lá 7 tribos que não conquistou, que negligenciou. Diga comigo: herdamos o DNA do Todo-Poderoso, somos descendentes espirituais. Vamos lá, enche o pulmão e diga: de uma extensa linhagem de campeões. Nós somos dessa linhagem. Uma extensa, pega lá do pai Abraão, vem. Nós somos dessa linhagem, porque se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meu Deus, quando nós vamos acreditar nisso? Nós não podemos ser simplesmente um povo religioso, emocional, emotivo, um povo que tem uma religião. Diga: eu não sou um que tem uma religião. Diga: eu tenho um propósito. Porque se tiver religião, filho, você vai ser, porque ao contrário, tem muita gente que prega uma coisa, mas são egoístas. É ego e egoísmo. Se estiver bom para mim, tudo bem, o resto. Mas está errado. Inclusive, deixa eu fazer uma observação sobre pregação, tá? Eu não gostei do culto hoje. O mesmo que você não gostou é o que veio ao encontro de alguém que era tudo que ele precisava. É ou não é? Aquele que diz assim: não, o culto, não, procure em você, não procure no culto, procure em você. Porque é o mesmo que está vindo ao encontro da dor de alguém. Quem já chegou aqui um dia aflito, desesperado, ou passando por uma luta muito grande, de ordem financeira? Levanta a mão, por favor, bem alto. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Sabe qual é a maior causa de separação no Brasil hoje? Sabe ou não? Número 1,
Sabe, sim ou não? O que é? Financeiro. Não, mas não me importa financeiro. Ah, e na igreja não. Não, é a causa número 1. Faz a pesquisa que você vai descobrir isso. Faça a pesquisa que você vai descobrir. Causa número 1 de separação é justamente o problema financeiro. Quem já entrou na igreja com um problema familiar, seja alguém doente na sua família, ou você problema no seu casamento, ou a dor de um filho, ou coisa, levanta a mão, por favor, bem alto. E aí a gente vai. O que significa isso? O que o senhor quer dizer com isso? Que um dia você entrou com essa dor. E a palavra veio e te supriu, te socorreu no momento da sua dor. Seja na tua vida financeira, profissional, empresarial, seja na área da família, seja na saúde. Deus sabe da necessidade de cada um. Deus sabe da necessidade da igreja. Deus sabe para onde Ele quer dirigir seu povo. Há momentos que Deus vai dirigir só para a oração, há momentos que Ele vai dirigir para a adoração, há momentos que Ele vai tirar tudo isso e vai... É palavra, 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 palavra. Porque quem escolhe está fazendo um Deus para si. Esse é o erro de muita gente, que acaba fazendo um Deus. Não, eu quero assim. Então você vai ensinar o Deus o que Ele tem que falar para você. Eu vou ensinar o Espírito o que Ele tem que falar para mim. Não. Porque Deus conhece a necessidade de cada um. Deus sabe o que necessita cada um. O fogo é acendido aqui. Quem mantém o fogo aceso lá fora? Quem é, gente? Se você não alimentar, o fogo apaga. É você. O fogo é acendido, e aí a gente pega essa chama. O que a gente faz com essa chama? Sai incendiando, sai incendiando, sai incendiando. Ela vai espalhando. Quando nós contemplamos a grandeza da criação, da redenção, percebemos que fomos feitos para desfrutar do que Deus criou. E aí o que acontece? Às vezes o medo desloca o foco. Quando o foco é perdido, nós cedemos às circunstâncias. Sabia disso? A gente acaba cedendo às circunstâncias. Por quê? O que acontece? Nós perdemos o foco. E quando a gente perde o foco, os problemas parecem serem maiores do que eles são. Quando nós estamos focados, eles se tornam menores. Quando nós perdemos o foco, eles se tornam maiores. Moisés, diga comigo, outro exemplo de quem realizou proezas. Aí você olha, né? Ele moveu o impossível. Ele fez o sobrenatural. Ele foi levantado para tirar o povo da escravidão. Ele foi movido. Ele abriu o mar vermelho. Ele foi o instrumento para tirar a água da rocha. Ele fez pão do céu cair para aquele povo. Ele fez, quando ele abriu o mar, parecia que os egípcios também podiam passar. Não, não era para eles. Moisés fez proezas. Por isso que nós estamos falando que nós somos de uma linhagem extensa de campeões. E não precisamos assumir isso. Porque senão é como nós ouvíssemos tantas coisas gloriosas, mas isso ficou no passado. E você ouviu que Ele não é um Deus do passado, Ele é o Deus do hoje. Davi, ele disse: com teu auxílio posso atacar uma tropa. Diga comigo, com meu Deus posso transpor muralhas. Ele derrotou Golias com uma funda. Ele venceu exércitos gigantescos. Mas olha o que ele diz: com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Diga comigo, Davi não foi conhecido pela facilidade, mas pelas guerras que enfrentou e venceu.
Não, Davi, você não conhece Davi pela facilidade, você só conhece Davi porque ele derrotou Golias. Você só conhece Davi porque ele não perdia uma guerra. Você conhece Davi não pela perfeição dele, que ele não foi perfeito, mas tinha um coração que dependia de Deus. Diga comigo, o Senhor dava vitórias a Davi, onde quer que ele fosse. 2 Samuel, Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. Diga comigo em voz alta, diga comigo, diga: o Senhor dava vitórias a Davi, onde quer que ele fosse. Vai, profeticamente, fala seu nome. Qual é o seu nome? Diga: o Senhor dá vitórias a quem? Aonde quer que ele vá. Diga: aonde quer que eu for. Diga: o Senhor me dá vitórias. Diga: em Deus eu farei proezas. Sua fama não nasceu no conforto. A sua fama não nasceu no conforto. Você sabe por que você conhece essa igreja e você está dentro dela? Que esse ano ela completa 30 anos de batalha. 30 anos na caminhada. 30 anos de críticas, 30 anos de perseguições, 30 anos de ingratidões, 30 anos vivendo os seus desafios e mantendo-se o foco. Ela completa 30 anos esse ano. Tanto que a bispa vai vir no dia 23 aqui, por conta desses 30 anos, em ação de graças aqui conosco, agradecendo a Deus por conta desses 30 anos, tendo tudo para parar, mas não parou, tendo tudo para desistir, mas não desistimos, temos tudo para ceder, mas não cedemos, acreditando, resistindo, perseverando naquilo que Deus confiou em nós, transformando vidas, sendo um canal para transformar vidas, apesar de 30 anos. E você conhece ela? É porque ela não parou. Pelas batalhas vencidas. Sansão tomado pelo Espírito de Deus. Você vê que nós conhecemos Sansão pelas proezas que Sansão fez, e o texto diz que foi pelo Espírito de Deus, e quando o Espírito de Deus o abandonou, ele virou um homem comum. Diga: Deus não me chamou para ser um homem comum. Não, Ele não te chamou. Ele só se tornou comum quando o Espírito de Deus saiu dele. Só quando o Espírito saiu dele que ele se tornou comum. Daniel 6. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra. Diga comigo: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem. Vamos lá, quem? Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Não, ele não está nem falando o meu Deus, estou falando o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva. Diga comigo em voz alta, diga: o seu domínio
jamais acabará. Diga: Ele livra, diga: Ele salva, diga: faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Diga: Ele livrou Daniel do poder dos leões. Diga: esse é o meu Deus. Fala isso para você. Se levante para viver e fazer proezas. Não fique distraído com coisas que abafa a tua fé, te faz pensar pequeno, te faz olhar para mediocridades, para aquilo que não vai mover a tua vida, mover a tua família, impactar a tua geração. Esse é o nosso grande desafio, manter o foco, não se distrair. E só você pode fazer isso, ninguém mais pode. Mantenha o teu foco em coisas que valem a pena. Eu quero fazer proezas esse ano. Eu quero viver uma vida de proezas. Eu quero que as pessoas olhem e digam: o Deus do fulano é o Deus verdadeiro. Olha o Deus que salva, que livra, que abençoa, que prospera, que restaura, que restitui. Eu vi essa semana de um funcionário que diz assim: sabe por que eu fui na sua igreja? Porque eu vi em você essa fé e esse Deus. Que os nossos filhos vejam esse Deus em nós. Que a nossa família veja esse Deus em nós. Que até os nossos críticos vejam o nosso Deus em nós. Se preocupe com isso. Daniel 9:4, orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Quer dizer, Daniel mostrando a confiança dele na palavra, o quanto ele confiava, ele mostrando e vendo a proteção que há sobre aqueles que confiam na sua palavra. Que há momentos, meu filho, que nós só temos a palavra. É verdade ou não é? Há momentos que nós não temos mais nada, é só uma palavra. Se a gente não acreditar nela, se a gente não ficar com ela. Pedro 1:23. Diga comigo: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Vamos lá, diga: dentro de nós flui o sangue do vencedor. Diga: há sangue de campeões. Diga: dos heróis da fé dentro de mim. Diga: eu sou uma semente do Todo-Poderoso. Diga: o sangue do Todo-Poderoso corre dentro de mim. Não, você não é mais simplesmente sangue de seu pai e sua mãe. Ou você acredita nisso, ou você vai continuar normal, comum, vivendo simplesmente mais uma religião. Não, espera aí, tem um sangue de campeão dentro de mim. Tem um DNA do Todo-Poderoso dentro de mim. Eu venho de uma linhagem poderosa de fé. Salmo 44. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Diga comigo: em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome
para sempre. Quer dizer, em Deus nos gloriaremos o tempo todo. Nele. Eu quero, Senhor, eu quero essa unção, eu quero viver proezas, eu quero fazer coisas incríveis, eu quero realizar coisas incríveis. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, diga comigo, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, é por Ele, por meio dEle e por causa dEle que podemos vencer tudo. Vamos novamente, diga, é por Ele, por meio dEle, por causa dEle que podemos vencer tudo. Talvez você venha de uma linhagem, eu venho de uma linhagem triste, derrotadíssima. Eu venho de uma linhagem familiar, genética, triste, derrotadíssima, um caos. Mas em Cristo eu entendi que eu podia construir uma história totalmente diferente, ser um vencedor. Não importa a linhagem que você vem, não importa quem foi seus bisavós, avós, pais, você tem que acreditar que você faz parte em Cristo. Você é novo, uma nova criatura, para viver uma nova história, para fazer coisas novas. Hebreus diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar, diga comigo, de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Diga, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Diga, fecharam a boca de leões. Diga, apagaram o poder do fogo. Diga, escaparam do fio da espada. Diga, com fé da fraqueza, tiraram força. Diga, tornaram-se poderosos na batalha. Diga, e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Agora, nós não enfrentamos as guerras, não? Sim ou não? Sim. Enfrentamos ou não? Sim. É uma guerra contínua, filho. É uma batalha contínua, diária, mensal. Às vezes a gente começa a guerra em casa, começa na própria família. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Sim. Às vezes começa lá na sua casa, lá no seu trabalho. A batalha é espiritual, a batalha, principalmente ela é espiritual, mas tem a humana. São desafios contínuos. Os grandes feitos do passado foram realizados por homens comuns que creram. Eram homens comuns, mas eles creram e deixaram de ser comum pela sua fé. É poderoso demais você ver, pela fé conquistar o reino, praticar a justiça, alcançar promessas, fechar a boca de leões, apagar do fogo o fogo da fornalha, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, venceram guerras. Olha a palavra. Diga, venceram guerras. Mais uma vez, venceram guerras. Diga, eu vou vencer as minhas guerras. Diga, todas as minhas guerras. Só há um vencedor. Diga, e esse vencedor, quem é? A ele? Provérbios 21:31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Diga comigo em voz alta, diga, mas o Senhor é quem dá a vitória. O que quer dizer? Prepara o cavalo para o dia, se prepara, equipa, arria o bicho, fica preparado para a guerra, mas não é dele que vai vir a vitória. Nós treinamos, nós nos preparamos, nós crescemos, evoluímos, mas sabemos que a vitória vem de Deus. Eu preciso entender isso. Por que esse versículo fala sobre isso? Porque o cavalo era considerado um diferencial.
Quem tinha cavalo estava na frente. Mas o Senhor já veio e diz assim, ó, você pode preparar o cavalo para a batalha, mas a vitória não vem do cavalo, não. A vitória vem de quem? Senhor. Nós nos preparamos, nós treinamos, nós evoluímos, nós crescemos, mas quem vai dar a vitória é Deus. Salmo 20, conceda-te o desejo do teu coração e leva a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus, diga comigo, que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido, dos seus santos céus, ele responde com poder salvador da sua mão direita. Diga comigo em voz alta, diga alguns confiam em carros, diga outros em cavalos, diga mais nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, né? Outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Como Davi, né? Você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E disse o que o gigante? Eu vou cortar tua cabeça. Eu vou cortar tua cabeça. Preparo representa o esforço diligente, estratégia humana, investimento de recursos e a prudência necessária diante dos desafios iminentes. Nós somos chamados sim para agir com excelência, planejar, trabalhar e nos preparar para as batalhas da vida, sejam elas conflitos pessoais, profissionais, espirituais ou relacionais, sempre reconhecendo que o sucesso final vem das mãos do Senhor. Nós nos preparamos, mas está dentro, eu sei de onde vai vir a vitória, Deus. Lucas 10, 19, eu lhes dei autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, diga comigo, nada lhes fará dano. Quer dizer, nós recebemos autoridade para enfrentar e vencer forças das trevas, tentações, perseguições, influências malignas. Foi dado a nós poder e autoridade. Espera aí, eu preciso entender que existe um poder maior. Existe um poder sobre o mundo espiritual. E se eu não começo a travar essas batalhas no mundo espiritual, eu vou perder no mundo físico. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Diga comigo, será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Vai, enche o pulmão e diga, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, diga comigo, estou convencido de que nem a morte nem a vida, diga nem anjos nem demônios, diga nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, diga nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, diga será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Pega isso, prega para você. Viva isso. Não, não é tribulação, não é perseguição, não é fome, não é nudez, não é perigo, não é espada. Seja lá o que você estiver enfrentando, passando, nós sabemos quem somos, aonde estamos, nas mãos de quem estamos. Diz assim, diga comigo, Deus nunca age na medida exata. Diga, sempre excede. Diz assim Efésios 3, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, de tudo, diga comigo, o que está escrito ali? Tudo o quê? De pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Por isso que a única coisa que nos limita é aquilo que está dentro de nós. Por isso que eu tenho que pensar, pedir e pensar aquilo que está dentro de mim. Você já parou para pensar? Às vezes as pessoas elas querem impor a fé delas sobre nós. Ou a falta, né? Você nunca viveu aquela situação que diz que você não pode orar por isso ou não pode orar por aquilo, porque isso não se ora por isso? Sim ou não? Mas quem disse? De onde você tirou? Responda pela sua fé. Não responda. Eu falei uma coisa esses dias. Meu filho, se nós como pastores fôssemos depender da opinião dos outros, a porta da igreja estava fechada. Você sabia disso ou não? Se nós fôssemos depender dos achismos dos outros, o que nós deveríamos fazer ou não, o que nós deveríamos pregar, a porta da igreja estava fechada. Nós não tínhamos condições nem de estar com a porta aberta. Você não consegue pagar nem a luz da igreja, que por sinal não é barato. Que por sinal não é barato. É verdade ou não é? Então, a gente precisa responder pelas nossas convicções. Antigamente as pessoas falavam assim: vim na igreja para buscar prosperidade. Ai, não, eu acho ridículo isso. Não, não é buscar prosperidade, buscar direção, visão, sabedoria, que Deus, a Bíblia diz que os céus e a terra pertencem a Ele, e Ele confia nas mãos de quem Ele quer. Se Ele não confiar na mão de um, Ele vai confiar na mão do outro. O propósito é dele. Então, antigamente, era assim, porque alguém falou, alguém ensinou. Hoje, além das pessoas virem, as pessoas estão trazendo os seus para viver essa fé. Para viver, ouvir, aprender. Porque existem propósitos maiores. Aquilo que Deus nos chamou para fazer não para só em nós. Impacta a vida de outros. Josué 10. Josué 10. Aliás, deixa eu ler Gênesis 50, que diz assim: vocês planejaram o mal contra mim. Diga comigo, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Diga, José é outro que realizou proezas. No seu tempo, esse cara foi um instrumento poderoso. Realizou proezas. Através de José, o Egito se tornou a maior potência econômica do mundo. Um homem de Deus tornou uma nação pagã na maior potência do mundo, economicamente.
transformou o Egito no celeiro do mundo. Aí Faraó olha para ele e fala assim, quando ele dá toda a direção do que tinha que fazer, ele mesmo dá a sugestão, procure alguém no teu reino que tenha essa capacidade. Ele diz assim, a sua corte, ele diz assim, aonde encontraríamos um homem como este, aonde há o Espírito Divino nele? Está entendendo ou não? Faraó viu o Espírito de Deus nele, enxergou Deus nele. Não é poderoso isso? Sim ou não? Não precisa ele falar nada, não. Só pelas suas obras, só pelas suas, aquilo que Deus vinha revelando a ele, mostrando. Peraí, o Faraó não olhou e falou, isso é fantasia, isso é religioso. Não, o Faraó levou a sério aquilo, enxergou Deus, enxergou uma revelação naquele homem. E aí José faz aquele estrondo que a gente conhece. Josué 10, e disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué 10, 12, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, sol, pare em Gibeon, e você lua sobre o vale de Aijalon. O sol, diga comigo, o sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Azar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu, diga comigo, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Esse cara teve a coragem, ele disse assim, esse dia não pode terminar sem que eu vença essa batalha, esse dia não pode terminar, os inimigos estão fugindo, e ele não pode acabar. Então ele teve aquela coragem de olhar e dizer, sol, pare, lua, não se detenha, porque ele precisava vencer antes que aquele dia terminasse. E o texto diz o quê? Que Deus atendeu a um homem. Diga, Josué fez proeza. Sabe por quê? Porque teve coragem de orar por algo impactante. Imagina quando esse cara vira lá e fala assim, sol, para aí, lua. Talvez todo mundo olhou e falou assim, saiu do centro. É ou não é? O cara agora está falando com o sol. Mas o sol parou e a lua parou, porque aquele dia não podia terminar sem que ele conquistasse a sua vitória. Vamos falar algo profético? Diga aí, esse ano não vai terminar sem que eu conquiste todas as minhas vitórias. Diga, eu declaro isto. O Deus de Josué, diga, é o meu Deus, e eu faço essa declaração. Diga, o ano não vai terminar sem que eu vença todas as minhas batalhas e conquiste tudo aquilo que Deus tem para mim. A ele. Quando Abraão ouviu que o seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, atacou durante a noite em grupos, e assim derrotou, perseguindo até roubar ao norte de Damasco, recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Diga comigo, recuperou todos os seus bens. Diga aí, o seu parente. Quer dizer, ele ficou sabendo que houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis, está lá Ló, seu sobrinho está lá no meio, leva, é cativo, leva os seus bens, leva a família. Quando ele ficou sabendo daquilo, peraí, ele não pensou assim, gente, 5 reis não conseguiu, 5 reis não conseguiram vencer esses caras, o que eu vou caçar? Não, ele se levantou, acreditou e foi e recuperou, diga, tudo. Que coisa linda, né? Teve coragem de lutar, teve coragem. O que é? Assim são aqueles que acreditam, assim são aqueles
que acreditam, peraí, eu posso recuperar o que tiraram de mim, eu posso recuperar tudo, o que eu perdi, seja financeiramente, seja na vida familiar, seja no meu casamento, seja espiritualmente, eu posso recuperar tudo, eu confio no meu Deus, o Deus de Abraão é o meu Deus. Ele não recuperou? Sim ou não? Então se levante. Acredite que você pode recuperar tempo perdido, que você pode recuperar aquilo que o diabo tirou de você. Gideão com 300 venceu um exército que oprimia Israel durante 7 anos, venceu um exército gigantesco. Diga comigo, pela fé as muralhas de Jericó caíram após 7 voltas de fé, né? Os passos de fé. A viúva viu o azeite multiplicar-se até pagar todas as suas dívidas, multiplicou e gerou tanto que ela pagou as suas dívidas e ficou um bom tempo vivendo o resto. Diga comigo, Isaac semeou em tempo de fome, diga aí, colheu 100 vezes mais. Cara, já parou para pensar? Em um ano o cara plantou, semeou e colheu 100 vezes mais. Enquanto ninguém colhia, ele colheu. Isso não é proeza? Sim ou não? Diga comigo, essas proezas não ficaram no passado. Diga, Deus faz de novo. Diga, e vai fazer na minha vida. Diga, faça, Senhor, de novo. Diga, as mesmas obras, torna conhecida. Diga, as mesmas obras, no nosso tempo. Diga, na minha vida. Diga, faz de novo, Senhor. Mateus 18, mas digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Pois Hebreus, não estou nem lá em Juízes, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Lucas 1:37, diga, pois nada é impossível para Deus. Fique em pé e pega o teu propósito. Pega o teu propósito, segura no seu coração, fecha os seus olhos. Para muitas pessoas a maior proeza consiste em conquistar a própria família para Cristo. Ah, meu Deus, eu quero a minha família salva. Eu quero conquistar todos os meus. Eu quero impactar a minha família. Para outros, superar limitações físicas ou mentais, vencer o medo que paralisa. Nós precisamos, cada um tem as suas batalhas, umas são íntimas, pessoais, interna, emocionais, outras são familiares, outra financeiro, profissional. Coloque uma coisa dentro de você: Deus tem um prazer de erguer o que o mundo considera pequeno ou improvável, usando de maneira extraordinária e inacreditável. Nada, absolutamente nada, é difícil demais para o Senhor. Geralmente o mundo, as pessoas depositam sua confiança nos diplomas, nos contatos influentes, avanços tecnológicos, descoberta científica. Mas você sabe que tudo isso oscila, tudo isso muda de direção. Há fragilidades. Deus, porém, permanece imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem confia nele não perece, mesmo quando tudo cai. Deus levanta, Deus reergue. A Bíblia diz que o justo pode até tropeçar, pode até cair, mas a Bíblia diz que ele não vai ficar prostrado.
Não precisamos lembrar de Bartimeu, que estava lá gemendo, cego, à beira do caminho, mendigando. E quando ele começou a clamar por aquilo que ele acreditava, houve oposição. O texto diz que ele arrancou a capa, que é aquela capa de mendigo, de viver pedindo esmola. Quando o Senhor parou e ouviu, a palavra foi: traga ele aqui, traga ele aqui. E o Senhor o curou. Você crê que eu possa fazer isso? O que queres que eu te faça? A pergunta para ele foi: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Ele teve a coragem para falar o que ele queria que fosse feito. O que você quer que Deus faça? Está na hora de você se levantar com fé e dizer: eu vou fazer proezas, eu vou realizar proezas. Talvez proezas para você é se levantar com tanta força, com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta unção, que você vai impactar a sua família, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Talvez para outros, você vai levantar com tanta força que você vai contrariar qualquer diagnóstico, qualquer sentença ou diagnóstico contra a tua vida, contra a tua saúde, a tua descendência. Para outros, proezas é se levantar e dizer: a minha história profissional, financeira, familiar será totalmente diferente dos meus antepassados. Eu carrego outro DNA dentro de mim. Eu vou fazer proezas. Eu vou fazer proezas no mundo dos negócios. Eu vou fazer proezas profissionalmente. Eu não sei o que é proezas para você hoje, o que significa, mas o texto diz: em Deus faremos proezas. Quando a nação estava titubeando, oscilando em dois caminhos, dois pensamentos, e chega Elias e se levanta com poder e autoridade para mostrar quem era Deus, e ele faz aquela proeza de invocar fogo do céu, e fogo desceu, e o holocausto foi consumido pelo fogo. Toda a nação olhou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foram impactados por conta da oração de um homem, saiu daquela oscilação e diz: só o Senhor é Deus. Eu acredito que só o Senhor é Deus, porque viu a manifestação do poder de Deus através de Elias. O que é proezas para você? Quais são as proezas que você vai fazer esse ano? Você já perguntou para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero impactar, Senhor. Estou repetindo aqui para você. Qual é a área da sua vida que você vai fazer proezas? Qual é a área da sua vida que você vai impactar? Qual é a área que você vai se levantar e eu vou fazer proezas para a glória do Senhor? Está na hora de você acreditar e se levantar no Espírito. Tem um DNA aí, tem o sangue de Jesus correndo aí. Isaías 60 diz: o pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Oh meu Deus, o pequeno virá 1000, ele vai fazer o que 1000 precisaria fazer?
o menor uma nação forte. Isso é proeza. Isso é proeza. Deus está falando com você. É uma cura? É a cura de uma enfermidade? É contrariar um diagnóstico? É a salvação da sua família? A restauração do seu casamento? Como o Senhor disse acerca de Bartimeu, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Então se levante nesse espírito. O sol e a lua só parou porque aquele homem não teve constrangimento de olhar para ele diante de todo mundo e fazer uma declaração de fé. Ele não teve vergonha de diante de todo mundo fazer uma declaração de fé, porque ele precisava daquela vitória. Será que ninguém riu dele naquele momento? Será que ninguém disse que absurdo isso? Mas ele não estava preocupado, simplesmente funcionou, porque Deus respondeu. E o texto faz claro, né? Deixa claro, a oração de um homem. A oração de um homem. A oração de um homem. Deus respondeu a oração de um homem. Não foi todos que clamaram, não, foi um homem. Então eu quero que você se levante na fé, e você vai falar com toda a autoridade: esse é o meu ano e eu vou fazer proezas em Deus. Esse é o meu ano e eu me levanto para fazer proezas. Esse é o meu ano e eu vou fazer proezas. E fala com convicção aonde você vai fazer proezas. Qual área da tua vida todos verão proezas? Qual área da tua vida que verão o sobrenatural de Deus? Qual área da tua vida que verão a glória de Deus? Diga em nome do Senhor Jesus: em Deus eu farei proezas. Em Deus eu farei proezas. Em Deus eu farei proezas. 2026, eu vou impactar minha casa, eu vou impactar minha família, eu vou impactar minha geração. Em Deus eu vou fazer proezas, eu vou impactar. Em nome do Senhor Jesus, diga com autoridade: em nome de Jesus, no mundo, nos negócios, eu vou fazer proezas, eu vou fazer proezas, eu vou fazer proezas. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu vou fazer proezas através da minha fé. Muitas pessoas serão impactadas, muitas pessoas vão se curvar diante do Senhor pela minha fé. Muitas pessoas vão se curvar ao Todo-Poderoso. Muitas pessoas vão conhecer o Todo-Poderoso através da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, em Deus eu farei proezas. Diga com autoridade: em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, a minha família vai ver a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, a minha família, a minha descendência verá. Em nome do Senhor Jesus, na minha empresa, as pessoas verão a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, em Deus eu farei proezas. Em Deus eu vou fazer proezas. Diga com autoridade: em nome do Senhor Jesus, eu vou chegar aonde eu jamais imaginei. Eu vou fazer o que eu jamais imaginei. Eu farei proezas. Em Deus eu farei proezas. Em nome do Senhor Jesus, fala com fé, fala com convicção. Tem um sangue aí, tem um sangue de vencedor, tem um DNA de vencedor dentro de você. Diga com autoridade, diga com fé, diga: em Deus eu farei proezas. Em Deus eu pisarei os meus inimigos. Em Deus eu farei proezas. Diga com autoridade, diga com fé, diga: Deus, me capacita para fazer proezas, 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 me capacita para fazer proezas. Deus, me capacita para fazer proezas, me capacita. Em nome de Jesus, Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. O poder de Deus virá sobre você. Diga: Deus, coloca o teu Espírito em mim. Coloca o teu Espírito em mim, porque quando o Espírito desceu, quando o Espírito se apossou de Gideão, aquele homem se levantou como um leão. Aquele homem se levantou como um leão. Aquele homem se levantou para vencer algo impossível. Diga: Deus, coloca o teu Espírito em mim. Quando o Espírito tomou Jefité, quando o Espírito possuiu Jefité, aquele homem contrariou todas as previsões. Em nome do Senhor Jesus, quando o Espírito tomou Davi, ninguém podia vencer Davi. Então diga: Deus, coloca o teu Espírito em mim, coloca o teu Espírito em mim. Deus, vai, é para você, é para você, é para você.
Você vai fazer proezas. Você vai fazer proezas. O que é que o diabo tirou de você? Faz igual Abraão. Faz igual Davi. E se levanta para recuperar. Se levanta para recuperar. Se levanta para recuperar o que você perdeu. Se levanta para recuperar o que o diabo tirou de você, o que ele roubou de você. Você vai dizer: eu estou me levantando e eu não aceito. Eu estou me levantando e eu vou recuperar aquilo que foi tirado de mim. Eu vou recuperar o que o diabo tentou me roubar. Eu vou recuperar em nome de Jesus. Vai, vai. Você vai ser restituído. Você vai recuperar. Você vai recuperar. Você vai recuperar. Não tenha medo. Esse ano não vai terminar. Faça a oração. Faça a oração de Josué. Não, não vai. O ano não vai terminar. Mas é pelo teu Santo Espírito, não com força, em Deus. Em Deus você vai fazer proezas. Em Deus você vai fazer proezas. Seja tomado por esse Espírito. Seja tomado por esse Espírito. Seja tomado por essa unção. Seja tomado por esse Espírito. Vai, é pelo poder dele na tua vida. É pela unção dele na tua vida. Não é pela tua capacidade. Não é pela tua habilidade. Não, não é pelo cavalo. Não é pelo que você possui. É pela graça, o poder e o favor dele na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, seja tomado e acredite. Em nome de Jesus. Vai, vai, se levanta. Eu vou fazer proezas. Eu vou fazer proezas. Eu vou fazer proezas. Eu vou fazer proezas. Diga: eu vou fazer aquilo que é difícil fazer, aquilo que humanamente não é possível fazer, mas pelo poder do Espírito eu farei. Pelo poder do Espírito, pela unção do Espírito eu farei. Isso. Pode parecer difícil, mas pelo poder do Espírito você vai fazer. Pode parecer difícil, mas pelo poder do Espírito você vai fazer. Pode parecer difícil, mas pelo poder do Espírito você vai fazer. Pode parecer difícil, mas pelo poder do Espírito você vai fazer. Pode parecer impossível, mas pelo poder do Espírito você vai fazer. Você vai fazer. Aleluia. Sobre nós soprar. Vai. Diga a Deus. Diga ao Espírito Santo: se aposta da minha vida, Espírito Santo. Diga a Ele: se aposta da minha vida, Espírito Santo. Se aposta da minha vida, porque na força do meu braço eu não posso. Se aposta da minha vida, porque na minha capacidade humana eu não posso. Diga isso a Ele. Diga: toma minha vida, toma minha mente, toma meu coração, toma os meus sentidos, toma, porque na minha capacidade humana eu não tenho condição, na minha força humana eu não posso fazer, eu preciso, toma minha vida, Espírito Santo. Se aposta de mim, como o Senhor se apossou de Gideão, de Jefité, de Davi, de José, de Daniel, de Abraão. Toma minha vida, Espírito Santo. Toma minha vida. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito. E após Deus ungir Jesus de Nazaré com Espírito, Ele saiu fazendo milagres, maravilhas, e abençoando a vida de pessoas. Em nome do Senhor Jesus, você tem o poder para isso. Você vai fazer pelo poder do Espírito aquilo que é impossível fazer. Para você era impossível, mas você vai fazer. Para muita gente era impossível, mas você vai fazer. Coloque no teu espírito: nós estamos numa reunião
A palavra está vindo para todos nós. Não deixa passar. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu vou fazer proezas para a glória do Senhor. Eu farei proezas para a glória do Senhor. Pelo poder do Espírito. Você vai fazer o que você não, nem você, talvez, acredite que você possa fazer. Acredite nele. Só diga ao Espírito Santo: toma a minha vida. Só toma a minha vida, Espírito Santo. Porque eu já sei que eu não posso sozinho. Eu já sei que eu não tenho capacidade sozinho. Eu não posso pagar essa dívida. Eu não posso conquistar na força do meu braço o que eu almejo, desejo. Eu não posso impactar minha casa, minha família. Eu não posso vencer esse problema. Mas no Senhor eu posso. Pelo Senhor eu posso. Então diga a Ele: se aposse da minha vida. Tome minha mente, tome meu coração. Porque para a tua glória eu quero fazer proezas. Para a tua glória eu farei proezas. Acredite, todas vão cooperar para você. Todas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Acredite. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Só fala isso para você. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Daqueles que te amam. Opera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu quero que você diga isso na sua oração agora. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem esse ano. Todas as coisas serão convergidas para o meu bem esse ano. Esse ano pode ter tudo para dar errado, mas elas vão virar a meu favor. O vento vai assoprar a meu favor, porque o vento é uma bênção de Deus sobre a minha vida. Então todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas vão contribuir para o meu bem. O vento assopra a meu favor. O vento da bênção de Deus assopra para o teu favor, para o teu bem. Em nome do Senhor Jesus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas, fala, todas as coisas vão cooperar para o bem dessa família. Todas as coisas vão cooperar para o bem dessa empresa. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem, para o bem, para o bem, para a glória do Senhor. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não abre seus olhos. Não se envolva com as circunstâncias. Não se envolva, eu vou repetir. Não se envolva com as circunstâncias. Se envolva com Deus, porque tem grandes coisas chegando. Se você se envolver com as circunstâncias, você não vai ver as grandes coisas que estão chegando. Você vai se distrair, você vai perder o foco. Não se envolva com as circunstâncias. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas.
Você acredita nisso? Não se envolva com as circunstâncias. Tire as distrações. Tire as distrações. Tire as distrações. Porque você vai fazer proezas. Você vai viver proezas. Você vai desfrutar de proezas. Não, ninguém é como Ele. Só confia. Fala profeticamente. Ninguém é como o nosso Deus. Vai, solta a tua voz e diga: grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Vai. Vai. Vai para a tua glória. Vai. Vai, Senhor, para a tua glória. Vai. Coisas estão por vir. Vai, Senhor. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Vai. Vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua casa. Vai acontecer na sua família. Vai acontecer nos seus negócios. Vai acontecer. Grandes coisas vão acontecer nos meus negócios. Vai. Vai. Eu creio. Vai. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha família. Vai. Vai, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Não se distrai. Não se envolve com as circunstâncias ou com distrações. Tire as distrações, que é só para te roubar. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Todas as vezes que o diabo quiser roubar a tua atenção, roubar o teu foco, você vai falar e cantar como você está cantando agora. Ele sabe que grandes coisas estão por vir. Ele sabe que Deus vai fazer grandes coisas. Levante o teu propósito. Pode cantar louvor, pode soltar. Vai, levanta o teu propósito e diga: grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Grandes coisas vão acontecer no lugar. Acredite nisso. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Pode falar na minha vida, na minha vida, na minha vida. Fala, diga: eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha casa. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas nos meus negócios. Nos meus negócios. Eu creio, Ele está fazendo. Eu creio. Ele está. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu te abençoo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: em Deus você fará proezas. Em Deus você fará proezas. Em Deus você vai fazer o que é incomum. Você vai fazer o que é difícil para muita gente, mas para você não será. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que o Espírito Santo se aposse da sua mente e do seu coração. Que você seja um Abraão, um José, um Daniel, um Jefité, um Gideão, uma Esther. Que você seja um instrumento poderoso do Senhor, um Elias, que faça proezas que impacte a vida de pessoas. Que elas olhem para você como o Faraó
olhou para José e diz: não há outro além de ti. Esse homem que tem o Espírito Divino, que as pessoas possam olhar para você, como olhou para Daniel, e dizer: não há ninguém com tanta sabedoria. Um homem em que o Espírito dos deuses, olha como eles disseram, o Espírito dos deuses, mas porque eles acreditavam em Deus, mas era o Espírito de Deus na vida dele. Que as pessoas olhem para você e digam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, como através da oração de Elias. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que seja como Josué. Esse ano não vai terminar sem que você veja cada projeto, cada sonho, cada vitória conquistada em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso, eu profetizo isso sobre a tua vida. Que seja um ano que você termine e olhe para trás e diga: uau, uau, eu só poderia ter feito isso em Deus, só em Deus, em nome do Senhor Jesus.